Livro de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia eu perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar todos os termos de Israel, e assim eu escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas suas mulheres, Ainô e a israelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela vida, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação, pelo teu amor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja, pela nossa família. O Senhor tem sido muito bom conosco. Nós te pedimos, Senhor, agora, vem falar conosco, Pai. Nós precisamos da tua palavra, é isso que queremos. Nós ansiamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu manifestar. Então que nessa noite, Pai, tu venha revelar a tua palavra aos nossos corações. És tu quem fala, Pai, é isso que queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aqui uma história, você percebeu, fala de Davi. E só para a gente entender em que lugar estamos, Davi ele não é mais aquele menino que cuida das ovelhas, mas também ele não é o grande rei de Israel que nós conhecemos. Ele está num processo que ele está sendo moído, que ele está passando ali uma dificuldade, que sabe que não tem nem onde morar. Era Davi. Ele estava passando por um sufoco, porque Saul, o rei atual de Israel, tinha muito poder, e a coisa que Saul mais queria naquele momento era matar Davi. Então imagine o homem mais poderoso da nação, pegando todos os recursos, todos os soldados, tudo que ele tinha, para perseguir Davi. Então Davi fugia para cá, fugia para lá, e entrava em agonia. E você vê alguns salmos que eles escrevem nesse momento de dor, e era um processo que ele tinha que passar. Como também existem algumas coisas, alguns processos que você e eu também temos que passar para chegarmos naquilo que Deus preparou para nós. Na vida de Davi nós sabemos, era para ele ser o rei. Na sua vida, Deus ele vai construindo, vai falando, vai te moldando, vai trabalhando, vai dando esse processo, e você vai chegar nesse lugar. A questão é que todo mundo quer chegar naquele lugar, mas como passamos por esse processo é algo que conta muito. E Davi chegou num ponto, e eu entendo Davi, e você também vai entender, que ele olha para cá e fala: olha, acabei de fugir de Saul, acabei de sair dessa, estamos vivos. Ele tinha 600 homens que lutavam com ele, caminhavam, nós conhecemos como os valentes de Davi. E ele chega num ponto que ele fala assim: estou sem saber onde eu vou. E aí o versículo 1 do capítulo 27 é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é com o nosso coração. Porque é bonitinho falar assim: eu ando segundo o meu coração. Mas a Bíblia também relata
que é do coração que procede alguns maus pensamentos. Você vê que muitas vezes a intenção pode ser boa, mas se ela não for pautada pela palavra de Deus, eu vou quebrar a cara. Então Davi, numa boa intenção de salvar a vida dele e a vida dos soldados deles, você vê aí no versículo 1 do capítulo 27, ele vai dizer: Davi, porém Davi disse no seu coração: ora, algum dia ainda eu vou perecer, eu vou morrer pela mão de Saul. Então você vê que ele entra num desespero, ele fala assim: uma hora vai dar errado. Uma hora, como diz no ditado popular, uma hora a casa vai cair. Porque olha, eu escapei por pouco aqui, e agora Saul vai vir de novo e uma hora não vai dar certo. Então você vê que quando ele começou a ouvir o coração dele, ele começou a esquecer de todas as vezes que Deus livrou ele. Porque Deus livrou ele da mão do urso, livrou ele da mão do leão, livrou ele da mão do Golias, e estava livrando da mão de Saul. Então se Saul viesse 1, 5, 10, 100, 1000 vezes, Deus continuaria a livrar a vida de Davi. Então quando a gente começa a ouvir o nosso coração, nós acabamos esquecendo de tudo que o Senhor faz por nós. Pode ver, quando você está numa situação, sabe, talvez no seu quarto, talvez sozinho, e começa a pensar, e você começa a vir aqueles pensamentos, parece que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que você já viveu com Deus, parece que não existe. E a única coisa que fica em evidência, que fica na sua frente, é aquele problema, aquela dificuldade. E isso vai começando a crescer, que você começa a entrar num desespero, e nesse desespero eu vou tomar a decisão errada. E tomar uma decisão errada, às vezes vai afetar a minha vida, vai afetar a vida de quem está andando comigo, vai afetar a vida da minha família, vai afetar o que eu faço, vai afetar tudo. Tudo porque no momento de angústia eu tomei uma decisão, e essa decisão foi segundo o meu coração, e não segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso que eu entendo que às vezes a melhor coisa é parar, sabe, respirar e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero tomar essa decisão errada, Deus. Eu não quero, Senhor, tomar essa decisão incorreta e ter que pagar um alto preço. Porque a gente sabe, todo mundo já teve boas decisões, mas eu acredito que todos nós também já tivemos más decisões, decisões erradas, escolhas erradas, que a gente pagou um preço dolorido. Talvez pagou com lágrimas, talvez pagou assim, talvez esteja pagando até hoje essa situação. Então Davi, ele, nessa situação de perseguição de Saul, o coração dele começa a doer. Ele fala assim: talvez na próxima eu morra, talvez na próxima esse exército de 600 homens que andam comigo morra, suas famílias vão morrer. Eu tenho uma ideia genial, eu vou correr para os filisteus. Você talvez já tenha ouvido a palavra filisteus. Quem eram os filisteus? O povo de Golias, o povo que o povo de Israel lutava contra todos os dias. Então aquilo que ele tinha como meta batalhar, ele fala assim: é ali que eu vou me refugiar. Então quando eu estou indo pelo meu coração, o meu refúgio não é mais Deus, o meu refúgio são coisas humanas. E pode ver, aonde eu corro quando eu estou angustiado? Faça essa pergunta a si mesmo: para onde eu vou quando a angústia bate no meu coração? Porque pode falar: mas a angústia vem daquele que serve a Deus? A angústia ataca aquele que vai na igreja? Sim. Você vê que quando Jesus estava no Getsêmani, passando todo aquele processo antes de ir para a cruz, ele declara para Pedro, Tiago e João: a minha alma está angustiada até Jesus. Mas ele busca em Deus, e vem aquele anjo e conforta ele consegue prosseguir a sua missão. Então quando a gente está passando esse processo de angústia, a gente às vezes esquece que Deus tem o socorro bem presente na hora da angústia.
A gente esquece de palavra, versículo, promessas que Deus nos dá no momento da angústia. É no momento ruim, do luto, da tristeza, da perca. É no pior dia da sua vida. É esse dia que o Senhor tem preparado um refúgio, um secreto, um lugar para você. Não fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um esconderijo, é um lugar que a angústia não vai te pegar. Você vai ficar escondido no lugar de Deus. E Davi conhecia tudo isso, mas o momento ruim fez ele sair desse lugar que o Senhor tinha preparado e ir pelas suas estratégias. E quando eu vou pelas minhas estratégias, eu fico. Há consequências das minhas escolhas. Quando eu vou na vontade do Senhor, eu fico aqui nos cuidados do Senhor. Quando eu vou nas minhas escolhas, eu fico nos cuidados das minhas escolhas, as consequências do que eu faço. E por isso que eu acabo me desesperando. E a gente vive em um tempo, fala a verdade, que essa angústia vem pegando todo mundo. Vem pegando jovens, vem pegando crianças, vem pegando pastor, vem pegando cantor. Pode ver, pode pesquisar. E se não é com você, é alguém da sua casa. Sabe, eu vi um documentário que a cada 3 pessoas, 2, olha só que número, a cada 3 pessoas, 2 já pensaram no suicídio nesse tempo, entre os jovens. É muita gente. Você pensar, de cada 3 pessoas, 2 já pensou no suicídio. A gente fala, mas o que está acontecendo? Pensar que em uma nação, numa casa onde servimos a Deus, esse número também se encontra. Porque se você for ver na sua casa, se você for conversar, se você sentar numa mesa, você vê, não, na minha casa também tem esse problema. Onde nós estamos errando? É nessa escolha de Davi, que no momento da angústia, eu estou indo para minhas escolhas, eu estou esquecendo do Senhor. Em Pedro ele fala, entrega teu caminho no Senhor, sabe? Ele fala de lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, sabe? Todas as suas angústias, lance sobre Jesus tudo, que Ele cuidará do seu coração. Aonde você tem se apegado, onde você tem se segurado? Lembra da parábola da casa que Jesus contou? Havia 2 casas, uma que estava firmada na rocha, havia outra casa que estava firmada na areia. A casa na rocha, veio vento, veio chuva, veio raio, veio tempestade, mas ela fica de pé, porque está firmada na rocha. Quando ele começa a descrever a mesma casa, com os mesmos problemas, ele fala, e grande foi a sua queda. Então, a questão não é o problema que eu enfrento, não é que está muito difícil, não é que eu estou enfrentando problemas que eu não suporto. A questão é, aonde está a minha base, aonde eu estou me apoiando. Davi sempre se apoiou no Senhor, ele sempre apoiou em Deus. Em tudo que ele fazia, ele se apoiava em Deus. Em tudo que ele fazia, ele fala, o Senhor é o meu pastor, e nada falta na minha vida. Ele apoiou-se a vida inteira. No momento que ele escolheu se apoiar na decisão dele, na estratégia dele, sabe, no refúgio dele, ele se deu mal. Que nessa noite o Senhor venha iluminar a nossa mente, como foi falado no início, dar-nos sabedoria, para a gente parar de viver as nossas estratégias, as nossas escolhas. A gente possa falar, Senhor, eu quero viver segundo a Tua palavra na minha vida, Pai. Não importa se eu estou no meio da angústia, no meio da chuva, no meio da tempestade, com problema, não importa. Eu quero escolher a vontade do Senhor, e essa angústia não vai me pegar mais. Eu gostaria de continuar lendo no capítulo 30, no versículo 1, é 2 folhas para frente. Vai dizer assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens
Ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido Ziclag, e tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas estavam levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Até aqui. Que história! E olha a consequência. Lembra da história? Davi, ele se refugia com os filisteus. Acontece uma guerra entre os filisteus e o Israel. Davi agora está com os filisteus, ele não está com Israel. Ele vai na retaguarda dos filisteus e fala: eu vou marchar com vocês. Se eu estou morando aqui nos filisteus, eu luto contra vocês. E se eu vou lutar contra Israel, não importa, eu vou lutar contra os meus irmãos, mas eu sou fiel no lugar que eu estou. Quando eles se preparam para ir para a batalha, os príncipes olham e falam assim: viu, que ideia é essa? O Davi, há pouco tempo atrás, matou o nosso campeão, Golias. Há pouco tempo atrás, ele matava um monte de filisteus, agora ele está na nossa retaguarda. Não, manda ele embora, eu não confio nesse Davi. Porque, fala a verdade, uma pessoa que lutava contra, agora protegendo você, eles falam: eu não acredito nesse Davi. Então Davi fala: tudo bem, eu não fiz nada de errado, então eu vou voltar para minha casa. Caminho de 3 dias. E essa cena, pelo que o escritor aqui descreve, foi extremamente triste. Ele fala que de longe ali, ele já vê a cidade pegando fogo. Imagine você voltar para sua casa e ver sua casa pegando fogo. E quando você entra, você não acha a sua família, sua esposa, seus filhos. É desesperador. Por isso que fala que eles, os homens, 600 homens com Davi, alçaram, então eles gritavam e choravam, até que não houve mais força, nem para chorar. Aí você fala assim: que triste. Mas tudo começou aonde? Na escolha de Davi. Porque quando eu tenho a minha escolha errada, eu fico vulnerável. E algo que eu tenho aprendido é sobre o tal dos amalequitas, que foi o que fizeram isso. O amalequitas, ele é um povo que ele é um povo, assim, posso dizer, covarde. Que ele não vai te atacar de frente, aonde você é forte. Ele vai te atacar aonde você é mais vulnerável. Lembra da história onde o povo de Israel estava ali no deserto, caminhando, indo para a terra prometida? Os amalequitas atormentavam Israel desde lá. Porque Israel estava indo e pessoas às vezes ficavam lá atrás. Queria fazer cabana no deserto e ficava. Aí os amalequitas viam que estava sozinho, ele não ia no povo, ele ia naquele isolado que estava fragilizado. Então os amalequitas têm essa característica de atacar aquele que é vulnerável. E quando eu deixo uma parte da minha vida vulnerável, ele vai querer atacar aí. Davi, ele saiu da casa dele para guerrear com os filisteus. A casa dele ficou vulnerável. Aonde o amalequitas atacou? Na casa dele. E eu faço uma pergunta: aonde eu deixo vulnerável a minha vida? Aonde eu fico vulnerável? E pode ver, uma pessoa que tem problema na bebida, o inimigo vem aonde? Aonde ele ataca? Na bebida. A tentação vem aonde? Na bebida. A pessoa tem problema ali com pornografia, aonde que vem a tentação? A pessoa tem problema com dinheiro, aonde que vem a tentação? O amalequita faz isso. Aonde você é mais fragilizado, ele vai querer te atacar. E o problema é que quando eu tomo essa decisão incorreta na minha vida, quando eu tomo a decisão pela lógica e não pela palavra de Deus, eu vou acabar deixando mais lugares vulneráveis na minha vida. A escolha de Davi foi uma péssima escolha, com uma boa intenção, mas uma péssima escolha. E essa escolha fez a casa dele, a família dele ficar vulnerável.
Então quando ele volta para casa e vê toda aquela cidade queimada, aí um entra dentro da casa, olha, cadê meu filho, cadê minha filha, cadê minha esposa, onde está todo mundo? E ninguém sabe onde está, não sabe se morreu, se viveu. Eles entraram num desespero. Então olha só, um desespero, uma angústia, uma escolha ruim que se tornou em mais desespero. Enquanto eu tiver essas escolhas ruins, enquanto a minha vida não for pautada na palavra do Senhor, isso vai virar uma bola de neve na minha vida. Enquanto eu não falar assim, não, chega de andar pelos meus caminhos, agora é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, as minhas decisões, os meus pés vão ser iluminados, vão ser guiados pela palavra do Senhor. Enquanto eu não tomar essa decisão, eu vou viver de angústia a angústia, de problemas a problemas. Davi entendeu isso, ele entendeu, eu errei lá com os filisteus, e eu errei vim aqui nesse lugar. Eu errei de querer lutar ao lado do meu inimigo, e lutar contra o meu irmão, e agora errei de vir em Ziclag. E ele fala assim, eu não posso continuar nesse erro. Não deixe mais esse lado vulnerável na sua vida. Sabe, a gente pode fechar a porta hoje para o mal, a gente pode fechar a porta de algo que está vulnerável hoje na nossa vida. Se eu continuar vivendo da mesma maneira, eu vou continuar sofrendo as mesmas coisas. Ele temia pela vida do soldado, pela família, e a escolha para se livrar disso, da morte da família, da perseguição da família, da perseguição do exército, levou exatamente a isso. Olha só que coisa, o que ele fez para se livrar foi o que levou ele a isso. Então não adianta eu querer correr, eu querer fazer estratégia, eu tenho que viver segundo a palavra do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser guiado por essa palavra, Pai, eu quero aprender a viver por essa palavra, eu quero viver pelos princípios do Senhor na minha vida. Vamos continuar lendo. Versículo 6 do capítulo 30. E Davi muito se angustiou, porque o povo, os amigos dele, os soldados deles, falavam até de apedrejá-lo, queriam matar Davi, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora é maravilhoso. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, aleluia. A vitória de Davi começou nesse versículo, não foi quando ele ganhou no final, foi nesse versículo. Quando ele se esforçou, tomou atitude naquilo que ele achava, ele foi cavando para baixo. Nesse momento ele fala assim, tá ruim, agora até meus amigos, meus soldados querem me matar, então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou me esforçar, mas no que? No Senhor, aleluia. A gente se esforça em muitas coisas na nossa vida, mas às vezes o mesmo esforço que eu tenho nas atividades lá fora, eu não tenho na palavra do Senhor. O mesmo empenho que eu tenho nas minhas atividades do dia a dia, talvez eu não tenha no Senhor, em buscar ao Senhor, em ser diligente com a palavra do Senhor, na obra do Senhor. Então os meus princípios são errados. Davi falou, olha, ele deve ter chegado no ponto e falou, chega, eu não quero viver mais isso, essa angústia está acabando comigo. Olha o que aconteceu com a minha casa, olha o que aconteceu com meus soldados, olha o que aconteceu com a minha cidade, com a minha família. Agora o meu esforço, a minha dedicação vai ser ao Senhor. Quando fazemos isso, a nossa vida começa a ser diferente. Vamos continuar, está gostoso? Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Eu vou alcançá-la?
E o Senhor lhe disse: persegue, de certo o alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia. Tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor estava dando: eu vou restituir na sua vida. Tudo aquilo que ele perdeu por uma escolha ruim, o Senhor estava dando uma promessa: eu vou restituir, você vai libertar tudo aquilo que você perdeu por uma má escolha. Isso me dá uma esperança, porque por mais que eu possa ter estragado muita coisa com escolha ruim, hoje, se eu consultar ao Senhor, se eu buscar ao Senhor, se eu me esforçar ao Senhor, hoje o Senhor pode falar: vai para cima, persegue, porque tudo vai ser liberto na sua vida. Deus não nos fez para ser escravos, para morrer na mão dos amalequitas. Deus não deu a nossa família para morrer na mão dos amalequitas. Não é isso que é o propósito do Senhor. Deus nos deu para ser livres em Cristo, para ser livres. Foi para isso que Cristo nos libertou, para ser livres nele. Não podemos vencer o Golias e perder para os amalequitas. Temos que continuar sendo livres, temos que continuar nessa palavra que o Senhor nos dá. Mas Davi, ele tomou essa decisão. E eu estou falando muito sobre decisão hoje, porque é essa decisão que vai nos mudar, que vai transformar. Porque ficar em cima do barco e continuar vivendo de maneira que eu já vivia, vai me levar a problemas piores, vai me levar a problemas, maiores. E vai chegar num ponto que eu vou entrar como Davi, chorar que não tem nem força para chorar. Mas Davi falou: não, eu vou parar tudo. Eu vou parar de chorar agora pela decepção. E eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar ao Senhor. Traz o sacerdote. O que ele fala é uma roupa que eles faziam e tinha as pedras, turim e tumim. Mas é um outro assunto. Ele pegou e dedicou tudo em buscar a Deus. Ele falou: olha, agora o meu esforço agora vai ser em buscar ao Senhor. E a gente sabe, Mateus, ele fala lá em 3,33, fala: buscai ao Senhor, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, vai ser acrescentado na nossa vida. Mas ele fala: buscai primeiramente, entendeu? A minha prioridade, o meu esforço. Davi falou: então eu vou parar de querer dar um jeito na minha vida e vou começar a me esforçar a buscar a Deus. Entende? A gente tem que tomar essa atitude. Se você leu a biografia de Lutero, e é muito boa, ele fala assim: hoje eu tenho muita coisa a se fazer. Quando ele tinha muito compromisso, muitas dificuldades, e ele viveu um tempo de perseguição, ele fala assim: hoje tem muita coisa a ser resolvida, então eu vou dedicar amanhã para mais oração. Então quanto mais problema ele tinha, mais tempo ele dedicava em buscar a Deus. Olha como é diferente, porque quando a gente tem um dia corrido, a gente levanta e fala assim, e ora muitas vezes no carro correndo: Senhor, protege meu dia, abençoa, amém, porque eu tenho que fazer muita coisa. Mas ele entendeu um princípio, ele falou assim: hoje eu tenho muita coisa para resolver, então eu vou buscar muito a Deus hoje. Hoje eu estou com muito problema, então é agora que eu vou buscar a Deus na minha vida. Enquanto eu querer resolver com as minhas próprias mãos, eu vou ficar indo da mão de Filisteu para a mão de Saul, para a mão do Amalequitas, e daqui a pouco eu estou morrendo na mão dos próprios amigos. É uma bola de neve. Mas aqui ele falou: não, eu vou me esforçar ao Senhor. E o Senhor fala assim: não, você está comigo, você está na minha presença, então você vai libertar a todos, você vai com essa palavra. E para encerrar a história, Davi ele vai até os amalequitas. Eles tinham 600 homens, 200 fica cansado e para. Olha só, de 600, que era um número pequeno comparado a um exército de uma nação,
200 para no caminho e fica guardando a bagagem, que está cansado. Ele pega 400 e derrota todos os amalequitas de uma vez só. E traz tudo de volta, traz as famílias, tudo que foi roubado. E ainda eles conseguem pegar vários despojos dos amalequitas e voltam muito mais ricos do que estavam anteriormente. Então o que eu quero dizer com isso? A virada da vida daquele povo foi na escolha, nesse versículo 6, que fala: Davi se angustiou, Davi ele chorou, entrou em amargura, mas todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Marca esse versículo. Ele fala, estava angustiado, estava triste, estava chorando, todavia, sabe o porém do seu dia? Olha, meu dia hoje está complicado, hoje foi o pior dia da minha vida, porém, todavia, agora eu vou me esforçar muito no Senhor, meu Deus, eu vou me esforçar, porque dele vem a minha salvação. Nós temos que aprender a contar com Deus, não apenas quando termos resultados que desejamos. A gente às vezes tem resultado que a gente quer, mas a gente tem que aprender a confiar em Deus, mesmo quando o resultado está diferente do que eu quero. Eu preciso disso. Precisamos aprender a confiar em Deus durante o processo que Ele está fazendo conosco. Se ele tivesse entendido o processo que Deus estava fazendo na mão de Saul, na perseguição aqui, ele não ia pagar tudo aquilo. Mas ele quis pular uma parte, pular o processo. Mas quando ele entende e fala assim, não é só o resultado, o ser o rei, de alcançar o propósito, é o processo que Deus está fazendo na minha vida. Porque, para encerrar, se Deus, Ele quer, mas Ele não pode resolver o problema da sua vida agora. Você crê nisso? Aquele que luta contra uma enfermidade, Jesus não pode curar agora. Jesus não pode fazer, sabe, esse problema que você enfrenta na família agora. E por que tem alguns tempos na nossa vida? Porque Jesus, assim, Ele não é só resolver o problema, é transformar o Davi em um rei justo, leal, um rei segundo o coração de Deus. Não é só transformar em rei. Então aquilo que eu estou enfrentando não é só vir aqui na linha de chegada, é Deus me preparando o meu coração, para quando eu chegar nesse momento, eu conseguir viver aquilo que Deus preparou na minha vida. Então não é questão que Deus vai fazer ou não vai fazer, Deus tem planos maravilhosos para nós. Deus tem planos maravilhosos para você. Mas enquanto eu não entender o processo do Senhor, e ficar correndo de angústia e perseguição, e ficar querendo andar pelos meus caminhos, eu não vou sair do lugar. Mas quando eu falo assim, todavia, eu gostei muito desse final desse versículo. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Marque isso. Eu vou me esforçar, mas agora eu vou me esforçar no Senhor. Essa é a minha mentalidade, essa é a minha missão da minha vida. Eu vou me esforçar no Senhor. É isso que eu quero. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus pode livrar hoje, Deus pode curar hoje, eu acredito. Mas em tudo eu vou confiar no poder, na vontade do Senhor. E nós cantamos aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Independente se Ele me tirar do processo hoje, me levar naquele lugar hoje, eu vou estar confiando nele. Mas se eu tiver ainda que passar na mão de Saul todo esse processo, eu ainda vou me esforçar no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Aleluia, aleluia. Eu gostei muito do versículo que foi lido no começo, Salmo 112, versículo 7, diz, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Meu coração agora não vai mais andar segundo o meu medo, como Davi. Lembra que no começo que eu falei? Davi no seu coração ficou com medo de morrer por Saul.
O meu coração agora é firme, porque eu estou confiando no Senhor, aleluia.